Nós falamos de finanças e nós falamos especificamente sobre dízimos. E muita gente saiu daqui, irmão, virado. Muita gente saiu daqui. Eu recebi alguns e-mails falando: olha, pastor, eu nunca entendi. Sabe por quê, irmãos? Porque a maioria da igreja, ela dizima ou entrega seu dízimo, mas não sabe por quê. Por que você entrega? Se perguntasse para você hoje, por que você entrega dízimo? Eu entrego porque a Bíblia manda. A Bíblia manda por quê? Para quê? Baseado no quê? No que se baseia isso? No que se consiste? No que expressa o dízimo? Para que serve? No que é destinado? No que é feito com ele? Quantos sabem responder essas perguntas aqui? Levante sua mão. Levanta a mão e fica com a mão levantada. Quero ver. Que eu vou chamar um aqui para responder aqui na frente. Se você tivesse vindo na quinta-feira, querido, você ia saber. Sabe, querido, por quê? O que é? Por que é 10%? Deus manda dar os dízimos, ou seja, a 10ª parte. Por que é 10%? Por que não é 8%? Não é 9%? Por que não é 11%? Por que não é 20%? Podia ser 20%, né, irmão? Tem uns até que gelaram a espinha. Podia ser 5% também, não podia? Agora ficou feliz. Mas por que é 10%? Não é porque Deus olhou lá e falou 10%, eu acho que vai ser 10%. Gostei do 10%. Existe uma explicação, irmão, por que é 10%. Porque são 10%, nós falamos aqui. Tem dízimo no Novo Testamento? Não tem? Pastor, você não sabe da nova. O dízimo foi abolido na nova aliança. O ISIS, irmãos, vou voltar a dizer para você, crianças de 12 anos manejam de uma forma exímia as suas leis. Conversa com um muçulmano de 12 anos e questiona qualquer coisa da sua lei, você vai apanhar bonito. Conversa com um judeu a respeito de qualquer coisa da sua lei para um menino de 12 anos. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós queremos as bênçãos de Abraão. Mas nós não queremos o compromisso de Abraão. Nós não queremos a renúncia de Abraão. Nós não queremos as leis de Abraão. Nós queremos as bênçãos de Abraão. Não dá, querido. Não tem jeito. Ou eu fico com tudo, ou eu não fico com nada. Amém? Amém? Chama um que levantou a mão ali, o Léo, para vir aqui. Você acha, irmão, que ele não sabe? Eu tenho certeza que ele sabe. Ele não é bobo de levantar a mão. É rapidinho, é para pregar não, irmão. Não é pregação não. É só para falar, 2 minutos. Para você definir, 2 minutos para você definir dízimo. 1 minuto dá. A pergunta foi simples, né? Então eu não vou pregar dessa vez. Redenção, dízimo significa redenção. E os 10% é porque na redenção é se redimir, é retroceder, é voltar atrás, voltar para a origem, né? E o povo, após as 10 pragas, teve a libertação do povo.
E esse número de redenção, toda vez que você entrega esses 10% na casa do Senhor, não significa que você entrega o seu salário, significa que você constrói um memorial para Deus, pois Ele te deu o direito de governar os 90% que é dele, porque você sendo escravo dele, Ele te dá o direito de governar os 90% e te trata você como um filho. Aleluia. Aleluia. Nós falamos aqui por cerca, acho que de mais de 1h30 a respeito dessas coisas. Mas dízimo, querido, antes de tudo significa redenção. E redenção significa resgate. O dízimo é a expressão pelo qual o Senhor nos resgatou do seu império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus fala, nós lemos, embasamos todos os textos em Levítico, que se alguém da sua família tivesse uma dívida, ele chegasse e contraísse uma dívida, o seu irmão contraísse uma dívida, um irmão seu, um exemplo, ele não tivesse condições de pagar essa dívida, de saldar a sua dívida, então o credor vinha, tomava tudo que era seu, todas as suas posses, e ainda assim, as suas posses, se não pagasse a dívida, ele tomava você também. Você passava a ser escravo. Você, seus filhos e sua família. Assim era a lei daquela época, assim era a lei do Senhor. Assim funcionava. Por isso que quando a gente vê Elias, lá no caso daquela viúva de Sarepta, quando chega o profeta, ela está ali passando fome, catando os seus últimos, cavacos, e existe um credor que vai vir para buscar os seus filhos. Por quê? Porque os seus filhos, o marido dela morreu e deixou uma dívida, e ela não tinha como saldar a dívida. Então o credor vinha buscar os filhos dela como escravo. Então toda vez que você não tinha condição de pagar a sua dívida, você passava a ser escravo. E como que se resolvia isso? Se resolvia como um parente próximo seu, se ele tivesse condição. Seu tio, sua tia, sua avó, sogra não, irmão, eu não faria não. Mas o restante, se tivesse condição, chegaria para poder pagar a dívida. Você estaria lá escravo, passando dificuldade com a sua família, com seus filhos, e vinha alguém próximo de você e pagava a dívida. Quando ele pagasse a dívida, você vinha para o governo dele. Mas entenda uma coisa, ele pagou a sua dívida, você deixou de ser escravo daquele credor. Mas agora você está livre? Não, você passou a ser escravo de quem pagou a sua dívida. Era assim que funcionava. Então eu estou lá endividado, fiz um empréstimo, não consegui pagar, fui a governo agora do credor. Agora eu tenho um senhor e sou um escravo. Eu tenho um irmão que tem muita posse. Meu irmão vendo o meu sofrimento, se compadecendo de mim, ele querendo e podendo fazer isso, ele vem, paga a minha dívida e eu agora vou estar a governo dele. Eu não estou livre, irmãos, eu só mudei de dono. Mas aí, pastor, então não adiantou nada, eu era escravo lá, agora sou escravo aqui. Adiantou, irmãos, porque lá você era tratado como escravo. Aqui você, ainda que sendo um escravo, você é tratado como filho. Você é tratado como filho. Seu irmão te trata como irmão. Se foi seu pai que pagou a sua dívida, te trata como pai. Se for um irmão mais velho, te trata como filho. Você vai continuar ali na casa servindo ele, até você ter condições de pagar a sua dívida. Mas sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O Senhor nos deu todas as coisas, tudo. O Senhor nos deu domínio sobre todas as coisas. O Senhor fez o homem e colocou autoridade sobre ele. Só que ali no pecado, no Éden, nós falamos isso bem devagar, explicando, não tem tempo hoje. Satanás chegou ali, o homem foi vencido. Quando o homem foi vencido numa batalha espiritual, ele foi vencido por Satanás, ele passou a ser escravo. Aquele que era senhor passou a ser servo. Isso chama lei do despojo.
Todo vencido passa tudo que ele tem para a mão do vencedor. Satanás começou a governar. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, já se aproxima o príncipe deste mundo. Jesus falava assim antes dele morrer. Por quê? Porque Satanás era o príncipe do mundo. Por isso que Satanás chegou para Jesus antes dele morrer e disse assim, olha, eu te darei todos os reinos da terra se prostrado me adorares. Sabe por quê? Porque os reinos são meus. Ele não mentiu, irmãos. Tudo isso me foi dado porque eu venci a criação de Deus, que era Adão. E porque eu venci, tudo passou a ser meu. Eu governo. Então, irmãos, precisava de um remidor, de um redentor. Nessa condição surge Jesus. Jesus vem, se torna homem. Jesus vem, em Filipenses 2, fala que ele não teve usurpação ser como igual a Deus. Ser igual a Deus, ele se torna homem, ele vem, se faz como homem e ele paga dívida. Ele vem e paga dívida. Salmo também diz que a dívida pela alma, pelo preço do homem, ninguém poderia pagar, preço nenhum pagaria, a não ser um preço de sangue. Então Jesus vem e paga essa dívida. A palavra em Apocalipse diz que com seu precioso sangue ele comprou povos de todas as tribos, línguas e nações. Com seu precioso sangue ele comprou. Com seu precioso sangue ele comprou. Com seu precioso sangue ele pagou. Redenção significa resgatar a dívida, significa pagar a dívida. Você que tem uma dívida enorme, tem um cheque lá, tem a nota promissória, tem o contrato assinado no banco. Faz de conta, você que tem uma dívida imensa na Caixa Econômica, de um financiamento que foi pago, que não foi pago, de um carro que não foi pago, e alguém chega lá, alguém que gosta de você, alguém que ama você, e fala assim, o que ele deve? Ele deve 250 mil, me dá o documento dele, eu vou pagar. Está aqui, ó, está pago, me dá os comprovantes, o recibo de pagamento. E agora você está livre, irmãos. No nosso tempo você estaria livre, naquele tempo não, você agora serviria a pessoa que pagou sua dívida. Jesus foi lá, irmão, Jesus veio, ele morreu na cruz, ele foi humilhado, ele foi rasgado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi torturado. E a palavra em Filipenses diz também que pela cruz, que na cruz, ele pegou o escrito de dívida que havia contra nós. E depois da sua morte, ele foi até o inferno. E no inferno, irmãos, ele chegou ali para tomar cativo o cativeiro. No inferno, ele despojou principados e potestades. O que é despojou? Principados e potestades tinham os despojos. Ou seja, tudo aquilo que era do homem que passou para ele, por autoridade, porque ele venceu. Agora Jesus vai lá e toma de volta. Falou, tudo aquilo que meu pai deu para o homem, que você quando venceu o homem, você tomou, eu agora tomo de volta. Tudo agora é meu. E ele expôs principados e potestades na cruz do Calvário. E ele triunfou da sua morte e entregou vitória novamente ao homem. Pronto, ele é remidor, só isso, ele é remidor, resgatou o homem, tudo bem, e agora? Agora, você que estava sob domínio de Satanás, a Bíblia fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, foi isso que Adão fez, separou todo mundo da glória de Deus. Agora vocês, pelo sangue de Jesus, voltam a estar sob governo de Deus, sobre a cobertura do Senhor. Aí eu sou livre? Não, pode parar com isso. Você é livre do inferno, livre do pecado, livre de Satanás, mas você é servo de Cristo. Por quê? Porque ele pagou a sua dívida. A palavra servo, irmão, significa escravo. Servo, escravo. A gente às vezes pensa assim, isso fica meio feio, né? Ele chega a falar, irmãos, às vezes em alguns textos da Bíblia, como uma coisa. O Senhor fala assim, vós sois propriedade exclusiva de Deus, é uma propriedade. Então quando o Senhor foi lá e te livrou, te libertou, Ele não pagou a sua dívida e falou, pronto, vai, faça o que você quiser, não. Ele falou, agora você é meu servo. Ele é o governo da nossa vida. E aí, pastor, o que mais? Aí, irmãos, a gente fica com essa briga.
em questão do dízimo. Eu dou o dízimo, eu não dou o dízimo, eu dou o dízimo. Poxa, eu tenho que dar 10% mesmo? 10% eu tenho que dar? Não, irmão, você não tem que dar. Nós até falamos aqui, que se alguém perguntar, na sua igreja tem que dar 10%, você fala, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, mas todas as igrejas dão 10%, lá na igreja não dá. Vai animar muita gente a vir para cá. Quem sabe a gente lota isso aqui em 2 tempos, né? Vocês vão perguntar assim, pô, lá na igreja não tem dízimo? Tem certeza que lá não dá 10? Não, lá não dá 10, lá dá 100. Na minha igreja dá 100. Por quê? Porque não tem esse negócio de dar 10 ou não dar 10. Porque 100% daquilo que você tem pertence a Deus. Se você foi remido, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, querido, então você não tem o que é meu. Eu não posso separar, esse aqui é de Deus. Tem gente que fala assim, esse aqui é o de Deus, 10%, esse aqui o 90% é meu. Não, irmão, 100% é de Deus. Por quê? Ele nos resgatou. Quando Ele nos comprou, pagou a dívida, Ele falou, você não está mais no império das trevas, mas você veio para um outro império, o império do Filho do seu amor. Você veio para o império da luz. No império da luz tem um imperador, tem um rei, que é o Senhor dos senhores. E você, irmão, é servo, naquele lugar é servo. Então 100% do que eu tenho pertence ao Senhor. Mas o que eu digo? Eu tenho que dar mesmo 10%. Não, irmãos. Como um bom Senhor que Ele é, Ele permite com que você fique com 90% do que não é seu, é dele. E Ele pede somente 10%. Lembra disso? Somente 10%. E o 10% é um memorial, para que você nunca se esqueça a sua condição. Por isso, irmão, quando você for entregar seu dízimo, não vem assim, pega um negócio meio que embola assim, põe em qualquer lugar, pega e taca lá. Não, irmãos, separa, olha para aquilo e veja, Deus, aqui está a minha expressão de redenção. Através desse ato eu declaro que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Através desse ato eu declaro que Tu me comprou por precioso sangue. Tu és o meu Senhor e eu sou o Teu servo. Tem toda a diferença, irmão. Você não está dando uma esmola, não está dando uma gorjeta, irmãos. Você está fazendo um princípio sagrado diante do Senhor. Assim como a ceia do Senhor é um memorial, irmãos. E quando você vai tomar a ceia, você não toma um copinho. Você não toma um copinho, come um pãozinho. Até Paulo adverte em 1 Coríntios, pessoas que estavam fazendo isso, comendo do pão, bebendo do cálice, sem discernimento nenhum. E Paulo fala, ei, vocês não vêm aqui, isso aqui não é um lanche não, isso aqui é um ato profético. Isso aqui é um memorial sagrado. Porque o Senhor falou todas as vezes que beberdes este cálice e comerdes este pão, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Quando eu tomo aquilo eu falo, Deus, obrigado. Porque isso existe, todos os meses eu faço esse compromisso, eu me assento na tua mesa para lembrar que o Senhor morreu por mim. E que o Senhor é salvador da minha vida. Dízimo, irmãos, é expressão de redenção. Dízimo é o simbolismo, é quando você pratica o dízimo, você está falando para o Senhor, eu tenho entendimento que Tu és o meu dono. Eu tenho um único dono. Eu sou criatura e Tu és criador. Eu sou dono, minha vida tem um dono e o Senhor é meu único dono. E eu vou e aplico aquilo. Porque quem não entrega, irmãos, não entende isso. Eu não estou tirando 10 do que é meu, não tenho nada. Ele pagou, quando Ele pagou eu passei a ser servo. Quando eu passo a ser servo, tudo que vem na minha mão é dele. Mas Ele fala, eu sou um servo bom, te trato com amor, fica com 90% do que é meu e administra bem. Me entrega só 10%, para quê? Para que você não esqueça que eu sou Senhor. Por isso que quando eu entrego o dízimo eu tenho que lembrar. Eu não estou fazendo isso, a Bíblia manda, não. Eu tenho que lembrar. Eu estou entregando 10 para lembrar que Tu és Senhor e eu sou servo. Porque senão a gente esquece, irmão. O povo é muito esquecido, por isso que o Senhor sempre trabalhou com memorial. A Páscoa era um memorial para que o povo não esquecesse. As pedras tiradas do meio do Jordão eram um memorial.
A ceia do Senhor Jesus é um memorial e o dízimo também é um memorial. Então para que serve, pastor? Os dízimos não servem para a manutenção da casa de Deus. Em segundo plano, Malaquias capítulo 3, versos 7, 8, 9, 10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisto. Isso já é uma ação secundária. Dízimo, querido, não vem para a casa de Deus para comprar terreno. Não vem para a casa de Deus para comprar lote. Em primeiro plano, em primeiro momento. E se fosse esse o objetivo exclusivo, já era muito nobre, irmãos. Fazer com que a obra cresça, com que a obra avance. Enquanto mais entram os dízimos, a igreja avança, a igreja constrói, a igreja edifica, a igreja sustenta missionários. Mas esse não é o plano original. O plano original é você lembrar. É você lembrar que você foi resgatado e que você sempre será servo e Ele sempre será o seu Senhor. Então, quando eu estou entregando o dízimo, eu tenho que lembrar isso. Antes de lembrar, se eu não entregar isso aqui, eu estou quebrando a lei, eu estou indo contra aquilo que Deus mandou, e aí a igreja não vai ter provisão. Eu tenho que lembrar, eu não estou reconhecendo que Ele é Senhor e eu sou servo. Vou dizer para você, querido, dízimo não é do seu salário. Dízimo é de todo o recurso que te vem à mão, todo. Vender um carro, vender uma casa, tem uma promoção, tem uma oferta, tem uma herança, tudo que te vem à mão. Por quê? Porque tudo que te vem à mão é dele. Ele diz: administra 90% meu e me entrega só 10%. Então eu tenho que dar 10 do que é meu? Não, fica com 90 do que é dele. E entrega somente 10. Eu não posso entregar nada que não me pertence. Se algo pertence aqui ao Daniel, é dele. Esse celular aqui é do Daniel, não é meu. Eu não posso entregar aquilo que não é meu, é dele. Aquilo que vem na minha mão, esse recurso é do Senhor. Eu não posso falar, eu vou entregar meu 10. Não, irmão. Eu devolvo a 10ª parte daquilo que Ele colocou na minha mão e administro 90. E eu vou te dizer, irmãos, administra 90. Não é gastar da forma como você quer. Deus, Ele nos dá mordomia cristã. O que é mordomia? Condições de administrar o que é dele. O que é do Senhor. Você está entendendo isso? Ele nos redimiu, Ele nos comprou com precioso sangue. Então assim, esse era o princípio. O que diz a Bíblia? Depois eu vou passar os textos para você ali, só para você conferir. A Bíblia diz que quando foi dividida as terras, a tribo de Levi, uma tribo, ela foi eleita. E eu vou te dizer algo muito forte nessa noite. Agora eu estou entrando na palavra. E não vai demorar, só 50 minutos. A tribo de Levi era a tribo que foi eleita, e eu vou te falar por quê. E ela é uma tribo que foi escolhida, e quando essa tribo foi escolhida, irmãos, de todas as tribos de Israel, ela recebia os dízimos de todas as outras tribos, a Bíblia fala isso. Todos os outros trabalhavam para que a tribo de Levi ficasse por conta. De quê? De manutenção do templo, de trabalhar, de limpar, de lavar, de adorar o Senhor. Aqueles que adoravam, aqueles que ministravam, aqueles que trocavam o incenso no tabernáculo, aqueles que ministravam diante do Senhor. A tribo de Levi, ela vivia dos dízimos das outras tribos. Vinha para a tribo de Levi, uma única tribo recebia os dízimos. E num primeiro momento, então, servia para quê? Para sustentar os sacerdotes. Então, para que serve dízimo também? Primeiro lugar, expressão de redenção. Primeiro lugar, entendimento de que Ele é Senhor, sou servo. Segundo lugar, vinha para sustentar a tribo de Levi, que eram aqueles que trabalhavam no templo. Esses que trabalhavam no templo não podiam trabalhar fora.
Eles não receberam porção entre as terras. Na divisão, na terra prometida, na divisão das terras, eles não receberam porção de terras. Para eles foi dado uma herança, cuidar daquilo que era de Deus. E as outras tribos que estavam cultivando, que estavam plantando, que estavam colhendo, cuidando de gado, pegavam a 10ª parte para que abençoasse os levitas. Para que eles fossem sustentados por aquele valor. Então, para que serve dízimo, irmão? Para sustentar os levitas. Para sustentar aqueles que trabalham na igreja. Depois Paulo, lá na Nova Aliança, vai falar sobre isso. Vou passar os textos para você. Paulo vai dizer assim: aquele que vive da obra, aquele que trabalha na obra, deveria viver por ela ou viver dela. Sabe qual é a vontade do coração de Deus, irmãos? Que cada um que ministra aqui, que cada um que toca nesse altar, que cada um que faz a limpeza, que cada um que faz secretariado, que faz filmagem, que faz tudo, vivesse dessa obra. Sabe qual é a vontade de Deus? Que nenhum daqueles que exerce, que ministra, que trabalha na casa, trabalhasse fora, mas que fosse sustentado pelos dízimos daqueles que trabalham fora. Essa é a vontade de Deus, foi assim que Deus fez. Hoje a gente vê, irmãos, os músicos trabalham, o menino que mexe com a filmagem trabalha, a secretária trabalha, todo mundo trabalha fora. Por quê, irmãos? Porque os dízimos não são capazes de fazer o quê? De suprir. Por quê? Porque muita gente não tem entendimento, então não obedece. Porque se 100%, irmão, de qualquer igreja fosse dizimistas fiéis, todos os levitas que trabalham na casa seriam sustentados por esses dízimos. E a vontade do coração de Deus seria estabelecida. Sabe qual é o propósito que os dízimos tinham? De tanto em tanto tempo, Hudson, ia ser juntando o dízimo. Acho que é de 3 em 3 anos. E aí pegava uma porção dos dízimos, que foi arrecadado de tempo em tempo, e era dado ao órfão, à viúva e ao necessitado. Era investido naquele que tem fome. Era investido naquele que não tinha. Dízimos. Uma porção daquilo que era do sacerdote, que vinha para o sacerdote, era guardada. E a tribo de Levi guardava. E de 3 em 3 anos, se não me engano, de tempo em tempo estabelecido, esse valor guardado era para amparar o órfão, a viúva e o necessitado. Toda uma geração levítica, irmãos, toda uma tribo vivia de cuidar das coisas de Deus, enquanto as outras tribos que plantavam, que tinham gado, que tinham embarcações, que faziam tudo o que precisavam fazer, as plantações, os animais, tinha comércio, e a 10ª parte de todo o comércio, de toda a venda, de tudo que tinha nas outras tribos, vinha para sustentar os levitas. Então, primeira parte, redenção. Segunda parte, sustentar os obreiros da casa de Deus. Obreiros, diáconos, presbíteros, deveriam ser sustentados pelos dízimos. Terceira coisa, deveria cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Quarta coisa, Malaquias 3 diz isso: trazei os dízimos para que haja mantimento na minha casa, para que pudesse ser construída, trocada. Esse ar-condicionado que foi colocado aí, irmão, tem custo. E a energia, irmãos, tem mês que é mais de R$1.000. Precisamos colocar mais 1, mais 2, precisamos construir, precisamos fazer. Os dízimos fariam isso. Mas a principal entendimento que você tem que ter: eu não entrego o meu dízimo, eu não devolvo o meu dízimo para construir uma igreja, para colocar mais um ar-condicionado. Eu não devolvo o meu dízimo somente para pagar o salário dos funcionários. Eu devolvo o meu dízimo porque eu tenho entendimento que dízimo é resgate. Que dízimo é resgate. Que o ato profético do dízimo está declarando que Ele é Senhor e eu sou o seu servo. E Ele me pede 10% todo mês para que eu lembre disso. E até aqueles que entregam esquecem disso, que isso é um memorial. Eu já esqueci disso por muito tempo, irmão. Voltei a lembrar
que quando eu saio para entregar aquilo, eu falo: Deus, está aqui a minha lembrança de que Tu és o meu Senhor, meu único Senhor, e eu sou o Teu servo. Tu tens o governo da minha vida, e eu estou simplesmente pronto a Te obedecer em todas as coisas. Isso é o dízimo. Isso é o dízimo. Eu quero mostrar uma coisa para você, e nessa parte nós já vamos entrar no raciocínio aqui que vai nos levar para o final. Só anota os textos que eu falei para você. Anota para que você possa conferir na sua casa. Deuteronômio 18, 4, 5 e 6. Você vai ver aí que os levitas não tinham porção entre as terras. Malaquias 3, 8, 9, 10 vai falar para que traga os dízimos à casa do tesouro. Levítico 27, olha um texto aqui muito interessante, diz a Bíblia assim, Levítico 27, verso 30. Também todas as dízimas da terra, tanto a dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas, ou se alguém dos dízimos, quiser tirar uma parte, já viu isso? Você já fez isso, irmão, tenho certeza, eu também. Em algum momento da sua vida você falou: peraí, hoje esse mês eu não vou dar, depois no mês que vem eu dou dobrado. A Bíblia diz em Levítico 27, 31, se alguém dos seus dízimos quiser tirar alguma coisa, alguma parte, acrescentará na sua quinta parte sobre ela. O que é quinta parte? Pega 100, divide por 5, quanto dá? 20%. Se eu não entrego nesse mês, ou se eu não entrego algo que vem para mim, eu tenho um dízimo para entregar. Se eu não entrego o dízimo completo que eu tinha que entregar, os 10%, eu pego uma parte do dízimo e uso para o meu bem. Você pode fazer isso, você vai ter que entregar depois, acrescido da quinta parte, 20%. E eu queria só, querido, que você olhasse para mim e entendesse. Não fui eu que escrevi essas coisas. Não adianta você sair daqui hoje falando, é a palavra, e a Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a palavra diz assim, olha, meu povo está sendo destruído. Aquele povo que canta e dança na igreja, e que cola o adesivo dizendo, estou em Cristo, não há crise, é mentira. Porque 90% da igreja entrou nessa crise que atingiu o Brasil. 90%, olha para cá, irmão, tem muita gente movimentando também, eu gostaria que você se aquietasse, em nome de Jesus. Tem muita gente, irmãos, muita gente nesse tempo, muita gente. Filhos de Deus, servos de Deus, devendo no vermelho, nome no Serasa, nome no SPC, devendo banco. E eu quero dizer para você, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Falamos aqui na quinta-feira, é diferente, irmão. Se está tudo, eu não estou falando que você tem que estar com dinheiro sobrando, não estou falando isso. Como é que está aí, meu querido? Como é que está, meu irmão? Como é que estão suas finanças? Olha, pastor, esse tempo está difícil. Comércio está difícil, vendas está difícil, meu negócio caiu não sei quantos %, está brabo. Mas eu estou aqui, estou no fim da navalha, mas está organizado. Estou passando prova, estou na dificuldade, tive que abrir mão de algumas coisas lá em casa, mas a coisa está organizada. Tudo bem, irmãos. Agora que você que entrou esse ano, querido, e já vindo do ano passado, do ano retrasado, do outro ano devendo, e esse ano você se afundou mais ainda. Advogados na porta, telegramas, mensagens, correspondências vindo de bancos, cobrando. Não tem crédito na praça. Nome no Serasa, nome no SPC, eu quero dizer para você, em nome de Jesus,
Não foi para isso que Deus te chamou. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, olha, que uma das coisas mais importantes que existe, Provérbios fala isso, é o seu nome. Que um homem de Deus deve resguardar o seu nome. Eu quero dizer para você, querido, que a palavra resgate significa isso, pagamento de dívida. Deus pagou a minha dívida, e Ele pagou a minha dívida em todos os termos, eu quero dizer para você. Ele não pagou só a minha dívida da minha salvação, Ele pagou a minha dívida, Ele me redimiu, as minhas finanças, a minha casa, a minha saúde, o meu casamento, os meus filhos, Ele me redimiu em todas as áreas da minha vida. Eu preciso crer que Ele me redimiu em todas as áreas. Eu não posso crer que Deus me redimiu para que eu seja salvo, para que no final da minha vida eu vá encontrar com Ele. Mas não redimiu a minha casa, não redimiu meus filhos, não redimiu minhas finanças, não redimiu a minha saúde. Não! Ele me redimiu em todas as áreas da minha vida. Foi para isso que Ele morreu. E se eu entendo o sacrifício da cruz, em cada santa ceia, em cálice, em cada pão, em cada parte do pão, em cada entrega de dízimo, eu entendo que eu estou num contexto, eu tenho uma cultura, eu sigo a palavra de Deus. Irmão, chega de viver um cristianismo do jeito que eu pensei, que eu achei que fosse. Existe um padrão. Se eu sigo o padrão, eu sou abençoado. Se eu quebro o padrão, maldições vêm sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Servir a Deus, andar com Deus, estar em Deus, é muito mais que um privilégio. É uma responsabilidade. Por quê, pastor? Se eu não obedeço aquilo que a palavra me diz, aquilo que era para ser bênção na minha vida, se torna maldição. Por isso que alguns que começam a andar com o Senhor num primeiro momento, irmãos, piora. Você já viu isso? Eu sei que você já viu, e a pessoa fala, poxa, mas o negócio piorou, porque já está vivendo em um novo lugar no Espírito. Ele foi transportado do reino das trevas, e agora está no reino de Cristo. Mas ele não cumpre os requisitos do reino. Ele não obedece os regimentos do reino. Ele defrauda o reino do Senhor. E aí a coisa fica complicada. Essa, irmãos, não é uma mensagem que nenhum pastor gostaria de pregar domingo. Eu ia pregar essa mensagem na próxima quinta, mas como eu sei que muitos de vocês não estariam aqui, Deus falou, fala domingo. Minha esposa falou assim, só tem que ter cuidado com os visitantes. Eu falei, não, visitante que vai lá na igreja, eles têm que entender que o reino tem princípios. E quem não quer cumprir princípios de um novo reino, não precisa entrar nele, irmão, pode ficar de fora. Porque eu não quero enganar você. Eu não quero dizer para você que você vai vir para a igreja e servir ao Senhor e sua vida vai ser transformada sem você fazer nada. Eu quero ensinar para você que se você se submete aos princípios do reino, nada vai te parar. E tudo será diferente em nome de Jesus. São lugares espirituais, é como um casamento. Quando eu caso, querido, eu não permaneço no mesmo lugar. Eu estava em um lugar espiritual, casei, agora eu tenho uma aliança e continuo aqui. Não, você foi transportado para um lugar chamado casamento. Você foi transportado para um lugar chamado aliança, e naquele lugar ele tem suas próprias leis. E você precisa obedecer às leis do casamento, porque se você quebrar essas leis, elas vão quebrar você. Não é brincar de casinha, é entrar num lugar que tem leis. Quando eu me decido por Jesus, eu saí de um império e passei para as mãos de um outro império. E aqui está declarado para mim vitória, bênção, graça, mas debaixo do cumprimento de princípios. Debaixo do cumprimento de princípios. Então está dizendo aí, dei para você Levítico,
Capítulo 27, verso 30. Se eu tiro alguma coisa do dízimo, quando eu vou devolver ele num outro mês, 2 meses, 3, eu preciso acrescentar 20%. E eu quero falar para você, para a gente encerrar. A maior pergunta que tem, mas os dízimos não foram abolidos? Existe crente, irmão, de todo lado querendo provar que não existe mais dízimo na nova aliança. E eu vou provar para você hoje que existe. E que ele é tão importante, irmãos, mais do que muita coisa que você pensa. Por que eu estou falando isso para você, irmão? Para aumentar o recurso. Não, irmãos, eu estou falando isso para que a graça de Deus que tem nos encontrado alcance você. Eu quero falar para você, irmãos, se você acha o que quiser, que às vezes fala, pastor, irmãos, eu caminho debaixo de uma atmosfera de milagres. Eu caminho debaixo de uma blindagem espiritual. Que meus pais plantaram, meus avós plantaram, meus ancestrais me entregaram isso. Mas a minha avó, antes de morrer, com lágrimas nos olhos, ela falou, não quebre os princípios que te farão vencedor. Minha avó, irmão, não deixou nada para minha mãe, para meus pais, nada financeiro, mas deixou um legado. Confia no Senhor, faz o bem, Ele te abençoará. Irmãos, eu não recebi nada dos meus pais até hoje. E não sei se vou receber. E não trabalho para isso. Eu já abri mão, falei para meus pais, se quiserem me dê um testamento, eu assino. Os bens que vocês têm, que não são muitos, repassem para os meus irmãos, eles precisam mais do que eu. Eu não quero nada. Porque o que foi me dado é suficiente para mim, a tua presença. Foi ensinado para mim. Minha avó, tudo que ela conseguiu construir na vida dela, tudo que ela conseguiu ter, criando 4 filhos, sendo abandonada pelo meu avô, que era um policial militar, que deixou ela com 4 filhos e sumiu no mundo com uma outra mulher, sem pensão, sem nada. Criou os filhos numa máquina de costura, naquela de pedalar, costurando de dia e de noite, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, costurando. Criou 4 filhos. Minha mãe estudava de manhã porque só tinha um uniforme para ela e para minha tia. Ela ia de manhã, chegava em casa, entregava o par de sapato, entregava a saia e a camisa para que minha tia fosse com o mesmo uniforme para a escola à tarde. Você entende isso? Você entende isso? E a minha avó, ela conseguiu criar os filhos e conseguiu comprar um terreno. Com tudo que ela conseguiu na vida dela, ela conseguiu comprar um terreno. Não tinha casa, não tinha carro, ela conseguiu comprar um terreno. E nesse terreno ela falou, aqui nesse terreno, não vai ser seu, não vai ser seu, não vai ser seu, eu vou construir uma igreja. Esse terreno é do Senhor. Para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Edifica aqui uma igreja. Terreno pequeno, irmão. Edifica aqui uma igreja. Ela chegou, olhou nos meus olhos e falou, você era paralítico, você lembra disso? Eu falei, sim. Ela falou, é essa igreja. É para agradecer a Deus porque hoje você anda. Ela olhou para mim e falou, não quebre princípios. Minha avó foi uma mulher que falou assim, gente, ela estava bem. Ela falou assim, gente, eu quero despedir de vocês. Chegou a minha hora. Semana que vem eu vou para casa. Semana que vem eu vou para casa. Que isso, vó? O Senhor me visitou essa noite. Ele disse que na semana que vem me buscar. Ele me mostrou a minha mansão celestial. Rindo, irmão. Feliz. Ele me mostrou o lugar que eu vou morar no céu. A minha vida inteira eu pensei nisso, eu sonhei nisso. Não que eu não goste da minha vida, mas eu sei que eu quero ver aquele que vive e reina para sempre. Eu quero conhecer o meu Senhor. E ela falou para minhas tias e falou para nós, despediu dos netos e falou, não sei o que vai acontecer, eu estou bem, mas aconteça o que acontecer. O Senhor me falou e eu estarei bem. Na semana seguinte, ela deu uma parada cardíaca, foi para o hospital, teve um problema.
e morreu. Homens de revelação, mulheres de revelação, que estão carregando os segredos do Senhor. E esse legado, irmão, nós recebemos parte disso. É isso que uma família pode passar. Não contendas, brigas, separação, abortos, divórcios, vícios. Numa máquina de costura, ela sempre tirou o que era dízimo, o que era oferta, o que era primícia. Ele falou, não tenho coragem de tocar num centavo daquilo que é do Senhor. Cumpridora de princípios, irmãos. E ela olhou para mim e falou, Deus vai lhe abençoar. Você vai ajudar a cuidar da sua família. Como que ela sabia disso, irmão? Eu nem pensava no que ia ser. Era moleque. Ela falou, ajude. Existe uma unção de excelência sobre a sua vida. Não negocie o que é inegociável e você vai chegar lá. Eu guardei, irmãos, e não negociei. Eu guardei e não negociei. Eu quero mostrar para você, eu preciso mostrar isso hoje. Entre muitos textos nos evangelhos, Marcos, Lucas, João, que falam a respeito de dízimos, eu quero só que você abra em Mateus Mateus 23, 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, dizimais a hortelã, dizimais o endro, o cominho, desprezais a mais importante das leis, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Querido, olha aqui rapidinho, Deus está falando duas coisas diferentes aqui. Jesus está falando pessoalmente. Jesus está falando assim para os escribas e fariseus: olha aqui, vocês que dizimam, estão dando dízimo da hortelã, do endro, do cominho, está fazendo tudo certo, dizimando. Porém, vocês estão desprezando o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Por quê? Porque eles dizimavam, mas eles não cuidavam do necessitado, do órfão e da viúva, e o Senhor estava os repreendendo. Então Jesus está falando duas coisas aqui. Primeiro, ele chega e fala: vocês estão acertando em dizimar, porque é lei, está no Novo Testamento, Mateus, Jesus está falando isso. Porém, vocês não podem só dizimar e não cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Uma coisa acaba anulando a outra. A lei tem que ser completamente cumprida. Então ele diz assim, olha, chama eles de hipócritas e diz assim: vocês devem fazer estas coisas, ou seja, cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, sem, portanto, deixar de fazer aquelas. Sem, portanto, deixar de cumprir os dízimos. Está aqui, irmãos, isso aqui é o que? Novo Testamento. Lucas, no capítulo 18, agora já é outro escritor, vai falar do Senhor também chamando a atenção de um publicano e de um fariseu. Está falando que o fariseu, depois você lê Lucas 18, 12, fala que o fariseu, ele fazia tudo certo. Ele achava que fazia tudo certo, e inclusive ele dizia que, olha, que o fariseu, ele jejuava, ele dizimava, porque fazia parte, irmãos. É nova aliança. Ele dizimava, ele jejuava, porém, a Bíblia diz que ele era arrogante. E o publicano era alguém que estava cheio de pecado, mas estava arrependido dos seus pecados. E ele vai falar que esse publicano, ele vai encontrar a graça de Deus de uma forma muito mais fácil. Por quê? Porque ele tem arrependimento. Mas ao mesmo tempo ele está falando que faz parte de fazer as coisas certas, jejuar, dizimar. Amém? Então assim, tem vários textos. Só que eu quero que você abra em Gênesis 14.
nós vamos ler. Você vai abrir em Gênesis 14 e Hebreus 7. Nesses dois textos nós vamos ler e nós vamos encerrar. Gênesis 14. Está dizendo, querido, que Gênesis, escuta isso, Abraão tinha dividido as terras. Isso é muito importante, irmãos. Vou mostrar algo muito importante a respeito de dízimos para você. Abraão, ele tinha separado as suas terras e tinha separado o que era dele, que era do seu sobrinho Ló. Cada um foi por um lado. E diz a Bíblia que seu sobrinho Ló, ele foi lá morar e foi lá firmar a sua residência próximo de Sodoma e Gomorra, próximo do pecado. Diz a palavra de Deus que 4 reis, está aí nesse capítulo, depois você lê, que 4 reis vieram contra 5 reis e os venceram. Agora pensa comigo, vamos lá, uma batalha de 4 reis contra 5 reis. Quando fala uma batalha contra 5 reis, irmãos, não é 5 homens. São 5 presidentes, representam 5 reinos. Estão dizendo que 5 reinos, como se fossem 5 nações, como se fosse o Brasil, a Argentina, pega aqui a Bolívia, o Peru, pega 5 países da América Latina e vê a força que tem. 5 reis, 5 governantes, eles se ajuntaram para a guerra contra 4 nações. Só que as 4 nações, os 4 reinos, eles vieram, lutaram e venceram os 5. Quando eles venceram, eles pegaram todos os despojos. Lembra do despojo? Quem perde, entrega tudo para o vencedor. Então, 4 reinos estão tomando de 5 reinos tudo aquilo que eles tinham. Pensa, irmãos, o que é riqueza de 5 nações: território, ouro, prata, animais, tudo. Eles venceram, vieram 4 reinos e venceram os 5. E nessa vencida, nessa luta, nessa guerra, eles tomaram cativo a Ló. Ló era o sobrinho de Abraão, estava lá perto de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi um dos reinos que foram vencidos. Então eles pregam e tomam Ló preso, cativo. Escuta isso. E então Abraão está lá na dele, não tem nada a ver com isso, é o parente mais próximo. Abraão é tio de Ló e fica sabendo, lembra de Ló? Seu sobrinho? Ele está preso, ele está servindo como escravo, porque ele foi vencido. Ele fazia parte de 5 reinos que foram vencidos por 4, e ele foi preso, agora ele é prisioneiro. E sabe o que Abraão faz, irmãos? Escuta isso. Abraão, ele consulta o Senhor, se ele deveria ir buscar o seu sobrinho ou não. Se ele deveria buscar resgatar o sobrinho dele ou não. E o Senhor disse que ele tinha que resgatá-lo. Então a Bíblia diz que Abraão pega 318 homens nascidos na sua casa para ir para a guerra. Irmãos, escuta o que eu estou falando para você. 318 homens pode se contar como se fosse no máximo um pelotão. Nem um exército não é. 318 homens. E ele vai enfrentar esses 4 reinos que tinham vencido 5 reinos com 318 homens. Você pensa, irmãos, Abraão chamando os 318 da sua casa, ou seja, são filhos espirituais, homens que nasceram ali, homens debaixo de aliança, homens debaixo, sabe, de comunhão, homens que vão lutar junto. E Abraão chegando para eles e dizendo: nós vamos à guerra, mas nós não vamos lutar contra um pelotão, não é contra uma nação, não é contra 2, nós vamos lutar contra 4 nações. E aí, como é que é? Vamos junto ou não vamos? E os 318 olhando um para a cara do outro: Senhor, nosso Deus, Elohim, é por nós. E Abraão: sim, Ele está conosco. E os 318: então está fechado.
nós estamos juntos. 318 homens. 318 homens vão para a guerra. E chega na guerra, eles vão em combate, chamam alguns vizinhos perto lá que querem ir junto e vão. E fala, irmãos, que o Senhor dá vitória a Abraão. O Senhor dá vitória a Abraão, que vai lá e faz o quê? Pega Ló, que ele foi resgatar Ló, e escuta isso, irmãos, ele pega os despojos, que agora não é de 4 reinos, que agora não é de 5 reinos, que agora são de 9 reinos. Você está entendendo isso? Pensa em 9 nações. Abraão, irmãos, já era nesse tempo um dos homens mais ricos da terra, porque o Senhor o abençoava. Agora ele vai para uma guerra e ele toma como despojos todas as riquezas de 9 reinos, porque esses 4 tinham vencido 5, despojaram 5, e agora ele vai e vence 4, então toma os despojos dos 5 e mais dos 4, 9 reinos eles despojaram, 318 homens, porque o Senhor era com eles. Você está entendendo isso? Irmãos, eu sei que você está cansado, mas eu preciso acabar isso com você, eu preciso que você preste atenção. Quando ele está voltando com o seu sobrinho Ló, e está voltando com despojos de 9 reinos, é coisa para danar, é muita coisa. É muito ouro, é muita prata, é muito animais, são muitos servos. 2 reis vão aparecer no seu encontro. Olha lá, Gênesis 14, verso 17, diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, e sobre os reis que com ele haviam aliado ao rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, sobre os reis que ele haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro. Qual rei que foi ao seu encontro? O rei de Sodoma. Agora pula comigo para o verso 21, que você vai ver que essa história, ela interrompe, começa lá no 21, que diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manrem, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. Quando ele está voltando do despojo de 9 reinos, um rei para ele no caminho, no vale de Savé, um rei, que é o rei de Sodoma, para ele diz assim: Abraão, eu sou rei de Sodoma, eu fui vencido lá naquela primeira batalha, você foi lá e recuperou tudo que era nosso. Eu quero pedir para você, me devolva as pessoas, pode ficar com todas as coisas, os bens, mas me devolve as pessoas. Sem as pessoas eu não consigo nada, sem as pessoas eu não sou rei, eu não refaço o meu império. Você vê, irmãos, que aquele que tinha sido vencido, nem as pessoas estavam com ele. Quando Abraão vem, querido, ele foi com 318, ele voltou, irmãos, com milhões. Você está entendendo isso? Ele volta com milhões, em ouro, em prata, em animais e em pessoas. Muita gente, são 9 reinos reunidos com Abraão, e ele está reinando sobre eles. Aí se apresenta no vale de Savé a pessoa, um rei de Sodoma, que é a pessoa de Satanás. É o apontamento profético do inferno que aparece para ele e fala: me dá as pessoas, pode ficar com os bens. E Abraão fala assim: eu não vou te dar as pessoas, e eu vou te dar os bens. Sabe o que Abraão fala? Eu não vou ficar com uma sandália, eu não vou ficar com um anel, nada que pertence a você, nada. Para quê? Para que os reis da terra não possam olhar e falar: foram esses reis que enriqueceram Abraão.
Abraão sabia, irmãos, que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Então ele falava assim: tudo que nós conquistamos, vamos devolver a vocês. Todo recurso, todo ouro, toda prata. Só uma coisa eu não vou devolver para vocês. Sabe o que é? Sabe o que é? O dízimo. Eu vou devolver 90% de tudo aquilo que conquistamos. É de vocês, pode voltar a ser. Porém, 10% dos despojos de 9 reinos pertencem ao Senhor. E Ele devolve, irmãos. Pensa em carruagens e carruagens e cavalos. Pensam em povos se reorganizando e levando milhões de quilos de ouro, de prata, de tudo quanto é especiarias. Mas 10% Abraão contou e separou. Esse é do Senhor. Depois que o rei de Sodoma vai embora com aquilo que pertencia a ele, que Satanás leva aquilo que lhe pertencia, Abraão tem o dízimo. E vai aparecer agora um outro rei, que aí está no verso 18. Olha aí, ele diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Aparece um segundo rei. Esse rei, querido, é Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça e de paz. Era rei de Salém. Apareceu um rei para ele. Abraão não sabia quem era. Era o rei de Salém. O nome Melquisedeque significa rei de justiça e de paz. A Bíblia não fala na genealogia de Melquisedeque. Não fala de onde veio. Não fala de que família. Não fala quem eram os pais. Não fala quem eram os filhos. Diz que ele era o rei de justiça e de paz. Existe briga entre os teólogos para defender se Melquisedeque é uma teofania, ou seja, uma aparição do Cristo, uma aparição do próprio Cristo na antiga aliança. Isso é chamada de teofania, quando o próprio Jesus aparece na antiga aliança, ou se é um tipo de Cristo, um apontamento profético, como é José. José é um tipo de Cristo. José é um redentor, o redentor de Israel. É um tipo de Cristo. José primeiro se deu a conhecer aos egípcios, ou seja, gentios, para depois se dar a conhecer a Israel, que era a sua família, um tipo de Cristo. Jesus deu-se a conhecer aos gentios, a nós, e ele ainda se dará a conhecer a Israel. José é um apontamento para Cristo. Agora Melquisedeque, ou é uma teofania, o próprio Cristo que aparece ali, ou é um apontamento profético. Mas Abraão entende isso. Fala, isso aqui representa o Senhor. E quando Melquisedeque se assenta com ele e diz, te assenta, no caminho ele vinha, passa pelos territórios de Melquisedeque. Melquisedeque fala, recebe Abraão, coloca uma mesa para ele, escuta, pão e vinho. Te lembra alguma coisa? Pão e vinho. E diz assim para ele, irmãos, escuta isso, pão e vinho, e diz, não pede nada. Ele não apareceu pedindo como tinha feito o rei de Sodoma. Ele oferece, senta, come do meu pão e do meu vinho, senta-te na minha mesa. E quando Abraão senta ali, ele reconhece, eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Então ele, lembrando disso, ele fala a Melquisedeque, entendo que tu representa o meu Deus, e eu tenho os dízimos de 9 reinos para entregar para você. Eu tenho a 10ª parte, o dízimo. A Bíblia fala que Abraão, nesse texto aí, ele entregou o dízimo de tudo. Tudo que? Despojos de 9 reinos. E Melquisedeque deu para ele pão e vinho. Irmãos, essa é a maior revelação sobre o dízimo na Bíblia. É a primeira vez que aparece o dízimo na Bíblia. E é a primeira vez que aparece ceia do Senhor Jesus.
E está ligando dízimo e ceia como representações de redenção. Eu não sei se você está entendendo e vou te dizer mais uma vez, não desperdice a revelação que está sobre a sua vida. Está ligando dízimos e redenção pela ceia. No texto mais estudado da terra a respeito de dízimos na nova aliança, Hebreus, no capítulo 7, Paulo vai falar, ou quem escreveu Hebreus, que muitos sustentam que sejam Paulo e outros não têm certeza, mas o escritor de Hebreus vai sustentar em Hebreus capítulo 7 e vai falar sobre Melquisedeque. Vai falar que o sacerdócio de Melquisedeque, ele é maior que o sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico é um sacerdócio humano, mas o sacerdócio de Melquisedeque, porque representa o Senhor, é um sacerdócio eterno. E eu falei para você abrir Hebreus 7, nós estamos encerrando. Eu vou ligar uma coisa com a outra e você vai entender algo que você nunca viu na sua vida. Hebreus 7 diz assim: esse é o texto mais estudado em toda a igreja na face da terra sobre dízimos. E diz assim, olha, Hebreus 7:1, vamos lá, devagar. Esse Melquisedeque, irmãos, isso aqui foi escrito centenas, milênios depois daquilo lá. Nós estávamos lá no primeiro livro, Gênesis, agora nós estamos em um dos últimos. E na revelação o escritor de Hebreus diz: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Esse Melquisedeque abençoou a Abraão, que voltava de derrotar os reis, que separou o dízimo de tudo. E diz assim: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem de fim, feito semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. A Bíblia está dizendo que esse Melquisedeque, irmãos, é a pessoa do Cristo. Ele é sacerdote para sempre. E vem dizendo aqui, olha, ele é sacerdote para sempre. Considere a grandeza desse homem. Por favor, o escritor de Hebreus está conclamando a igreja desse tempo. Considerem a grandeza desse homem. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu os dízimos dos despojos. Abraão era o pai da fé. Abraão era o patriarca, o maior de todos eles. Ele era o eleito de Deus para aquele tempo. E Hebreus está dizendo, até mesmo Abraão, com toda a sua grandeza, se prostra diante de Melquisedeque e lhe dá o dízimo de todas as coisas. O escritor de Hebreus está dizendo, não tem como este rei de Salém não ser um sacerdote eterno chamado Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, vai dizendo: a lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Aquilo que eu expliquei para você, a lei manda que Levi, a tribo de Levi, receba os dízimos de todos os povos, todas as outras tribos. Olha o 6, este homem porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Olha a visão de quem escreveu Hebreus. Em Abraão foi chamado, foi comissionado, de uma semente de Abraão, de Isaac, seriam benditas todas as famílias da terra. Não tinha um patriarca maior que Abraão. E naquele tempo, era só os levitas que recebiam dízimos. Só que aqui está dizendo que este homem, esse tal de Melquisedeque, ele não era da tribo de Levi. Ele não era da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é o único sacerdote que não é levita. Ele é da tribo de Judá.
O único sacerdote, que é sacerdote eterno, ele não vem da linhagem de Levi, ele vem da linhagem de Judá. O escritor de Hebreus está dizendo: este homem aqui, ele não é da tribo de Levi, e ele recebe os dízimos e abençoa aquele que já é abençoado. Deus abençoou a Abraão com todas as sortes de bênção. Como alguém pode abençoar aquele que é abençoado? Como alguém pode ser maior do que Deus e liberar uma bênção sobre aquele que já é ungido do Senhor? Alguma coisa de estranha há com esse homem. E o escritor de Hebreus está falando: coloquem os olhos em Melquisedeque. Coloquem os olhos em Melquisedeque. Aí diz verso 7: sem dúvida alguma, o inferior é sempre abençoado por um superior. Ele está querendo dizer: esse Melquisedeque é maior que Abraão. Sem dúvida nenhuma, o inferior é abençoado pelo superior. Verso 8, no primeiro caso, está falando dos levitas. Quem recebe os dízimos são homens mortais. No outro caso, aquele que recebe o dízimo se declara como aquele que vive. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Se tem dízimo no Novo Testamento, tem dízimo no Novo Testamento, está ligando uma coisa com a outra, irmãos. Está ligando uma coisa com outra. Está dizendo: no primeiro caso, na primeira lei, na lei mosaica, na lei de Moisés, são um sacerdócio humano que vem de Levi, que recebe os dízimos. Mas na segunda lei, porque Hebreus capítulo 7 está falando da transição da lei e levando a gente para uma nova lei, porque toda vez que há mudança no pacto, há mudança na lei. Está levando a gente a uma nova lei. Por quê? Porque estamos entrando na nova aliança. E ele está dizendo: nesta primeira lei, naturais recebiam os dízimos. Na segunda lei, aquele que é maior é quem recebe os dízimos. Quer ver mais? Eu vou dizer para você, e você vai ficar doido. E diz a Bíblia assim, verso 10: pois quando Melquisedeque encontrou Abraão, Levi, que não havia ainda nascido, não tinha sido gerado. Olha aí, Levi que não tinha sido gerado. Deixa eu achar aqui. Hebreus 7:10. Joga aqui para mim, tá aí? Que o meu sumiu, capeta. Você não vai me pegar não, Satanás. Joga aí para mim. 10, vamos aqui. Porque ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Segura. Olha o que eu vou dizer para você. O que está dizendo aqui. Sabe por quê que Levi recebia os dízimos de todas as tribos? Porque quando Abraão encontrou com Melquisedeque, ou seja, você já entendeu que Melquisedeque é o Senhor. Que quando Abraão se prostra diante do Senhor e diz: tu me dá o pão e o vinho, e eu separei os dízimos de tudo a minha conquista para o Senhor, eu vou dar para você os dízimos. Nesse momento histórico, profético, importante e sobrenatural, o Senhor olha dentro de Abraão. Deus Todo-Poderoso procura dentro de Abraão uma linhagem de Abraão para abençoar. Porque todo homem, querido, que entende a respeito de princípios são abençoados. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já te abençoei, Abraão. Não tem como eu te abençoar mais. Porque em ti, no teu filho, serão benditas todas as famílias da terra. Tu é o pai da fé, tu é mais que abençoado. Tu tem despojos, abriu mão dos despojos. Mas o dízimo tu guardaste para mim. Só que dentro de você, eu vou escolher alguém para abençoar. E o Senhor vai e olha nas gerações. O Senhor vai e olha em todo o DNA. O Senhor vai e olha dentro de Abraão e encontra o seu bisneto chamado Levi. Bisneto chamado Levi. Ele daria a luz a Isaac, depois viria Jacó. Levi é filho de Jacó, bisneto. E fala: eu vou abençoar Levi, por amor de você, meu servo. Sabe por que eu te digo que eu estou colhendo aquilo que meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó plantou? Porque Levi estava colhendo aquilo que Abraão plantou.
O bisneto estava colhendo aquilo que o bisavô plantou. Porque Deus é o Deus que faz misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam, daqueles que o obedecem. Você está entendendo isso? Aí ele procura e fala: Levi vai ser abençoado. Aí está dizendo agora em Hebreus, que quando Abraão deu o dízimo, esse tal de Levi nem tinha nascido ainda, mas ele estava nos lombos, ele estava dentro. Eu quero dizer para você, querido, não é porque os seus filhos não se manifestaram ainda que eles não existem. Pode ser que nós ainda não conheçamos eles, mas eles estão dentro de você. Jesus, ele só manifestou, nós conhecemos o Cristo, a terra conheceu o Cristo há 2000 anos atrás, mas ele já existia antes da fundação do mundo. Não é porque nós não conhecemos a sua linhagem que ela não existe. Ela está dentro de você. E aquilo que você está fazendo, você está abençoando os seus filhos que são nascidos, os seus filhos que não são nascidos, os seus netos, os seus bisnetos. Quando eu venho aqui e entrego o meu dízimo, dizendo: eu sou teu servo e tu és o meu Senhor. Eu sou teu servo e tu és o meu Senhor. Eu só tenho um Senhor, eu sou teu servo. Eu entrego aqui e coloco aqui. Eu abençoei o filho do Heitor, meu neto. Eu abençoei o meu bisneto. Mais um ponto: está abençoado, eles vão colher aquilo que eu estou plantando. Da mesma forma, irmãos, que quando estamos pecando, falhando, nós estamos ajuntando para os nossos filhos iniquidade, consequência dos nossos pecados. Porque a Bíblia também diz que Ele é o Deus, que visita iniquidade de pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Você entendeu porque você tem que entregar o dízimo? Porque você está abençoando aquilo que você tem. Eu estou colhendo aquilo que alguém plantou para mim, e eu estou plantando para o Heitor, para o filho do Heitor, para o meu neto, para o meu bisneto. Agora escuta o que eu vou falar. Para terminar, irmãos, por favor, receba isso e se manifeste diante do Senhor. Verso 7. Volta aqui onde estava. Deixa aí, no 11, né? Deixa aí no 11. Verso 9 diz aqui assim, ó, escuta. Pode até dizer que Levi, que recebe os dízimos hoje, entregou por meio de Abraão. Verso 9 diz isso aí. Está escrito aí? Verso 9. Pode-se até dizer que Levi, que hoje recebe os dízimos, não era assim? Levi recebeu os dízimos. Por que ele recebe os dízimos? Porque ele entregou por meio de Abraão. Quando Abraão foi lá e entregou o dízimo, o Senhor escolheu Levi. E depois de muitos anos, Levi passa a receber de todo mundo. Por quê? Por que o Senhor escolheu Levi? Não é naquela hora. Há muitos anos atrás, o Senhor o abençoara. Eu estou escrevendo, irmãos, um testamento para os meus bisnetos. Eu estou escrevendo um testamento. Se eu não deixar 1 centavo em dinheiro aqui, ainda assim eles receberão. Porque eu deixei em honra, em obediência. Eu deixei em princípios que não foram quebrados. E eles colherão isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora escuta. O verso 10 diz: pois que Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi não havia ainda sido gerado, estava nos lombos. Agora escuta isso. A transferência dos dízimos da antiga aliança para a nova aliança. Essa parte de Levi no ventre é uma revelação. É a primeira parte da revelação, que eu já até contei essa para você aqui. Que toda vez que você entrega alguma coisa, quem está dentro de você está sendo beneficiado. A segunda parte da revelação é Hebreus capítulo 7, o texto mais estudado na terra a respeito de dízimos, está dizendo que Levi recebe os dízimos. Está dizendo que Levi, por meio de Abraão, está entregando os dízimos a Melquisedeque. Vamos fazer o caminho inverso agora, irmão, isso é muito sério. Escuta o que eu vou te falar.
Vamos fazer o caminho inverso agora. Nós viemos do pai para o filho, vamos para o filho para o pai. A Bíblia está dizendo que Levi, por meio de Abraão, entregou os dízimos a Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque havia lhe dado pão e vinho. Hebreus capítulo 7 está falando de uma nova aliança, está falando da mudança de pacto. E está dizendo que um dia, ao apontamento, um dia, Melquisedeque, rei de justiça e de paz, se manifestaria e entregaria a nós pão e vinho, aquilo que a gente faz ali. E em consequência disso, o sacerdócio levítico, que somos nós, entregaríamos a ele o dízimo de tudo. Você está entendendo isso? Não, irmão, você não entendeu, eu vou falar de novo. Estamos fazendo o caminho inverso. E a Bíblia está dizendo que um dia o sacerdócio levítico, que somos nós somos o sacerdócio levítico, nós somos aqueles eleitos para adorar o Senhor. Os homens recebiam os dízimos, e a Bíblia está dizendo que esses dízimos agora que eram recebidos pelos homens, pelo um caminho inverso, está dizendo um dia Melquisedeque, um dia Jesus de Nazaré, ele virá, se manifestará, e ele fará um novo pacto, a nova aliança. Ele entregará para você o pão e o vinho, ele te colocará dentro de uma nova aliança, e em favor disso você entregará a ele o dízimo de todas as coisas. Aleluia, glória a Jesus. Essa é a revelação mais forte, irmão, que existe sobre o dízimo. Entender que todo esse apontamento profético já se cumpriu. Que o rei de Salém, que o sacerdote eterno, que ele está dizendo que é Cristo, ele já se manifestou. E quando ele se manifestou, ele apareceu com pão e vinho. Ele apareceu com pão e vinho, ele apareceu com a ceia, que deu início à nova aliança. E quando ele aparece com pão e vinho nos servindo, muda-se o sacerdócio. Aquilo que o sacerdócio terreno fazia, entregando os dízimos a Levi, sai de Levi e os dízimos passam a ser entregues ao Senhor. Os dízimos são do Senhor. É isso que Gênesis 14 está falando. E é isso que Hebreus capítulo 7 está afirmando. A transferência do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque, a transferência de um sacerdócio humano para um sacerdócio eterno, é a transferência do direcionamento da oferta de redenção do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, do sacerdócio humano para um sacerdócio eterno. Não tem desculpa. O Senhor recebeu. Ele, com seu precioso sangue, nos comprou. E na figura de Melquisedeque, ele recebeu do sacerdócio levítico que estava em Abraão todos os dízimos. Amém, querido? Eu quero que você fique com isso na sua cabeça. Queria que você ficasse de pé. E eu quero dizer para você, querido, eu precisava passar isso para você hoje. Eu quero dizer para você que com tudo isso que está acontecendo, irmãos, essas transferências, essa questão de impeachment, eu não sei, irmãos, o que vai mudar e eu não sei o que vai piorar. E eu quero dizer para você, querido, o ano que vem está aí. E eu quero dizer para você, querido, você pode se resguardar. Você pode estar num lugar em Deus onde você é protegido.
mas você precisa cumprir princípios. Quando eu começo a caminhar com o Senhor, querida, eu não mudei de religião. Eu entrei num lugar espiritual que existem leis que regem esse lugar. E se eu quero andar nesse lugar em glória, eu preciso obedecer. E o Senhor tem isso para a sua vida nessa noite. O Senhor tem isso para a sua vida nessa noite. Amém? Feche seus olhos.